Queridos irmãos e irmãs, paz e bem no Senhor. Hoje, terça-feira da terceira semana do Advento. Estamos próximos do Natal do Senhor. Por isso, queremos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 25. No dia de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais do templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós temos no Evangelho de hoje, de São Lucas, o relato do anúncio e do nascimento de João Batista, o precursor do Messias.
aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. E diz o Evangelho de hoje para nós que Zacarias e Isabel eram justos, estavam sempre na presença de Deus. Como eu já dissemos antes, ser justo para a palavra de Deus é ser cumpridor da lei, é ser aquele que teme a Deus, aquele que procura fazer em tudo a vontade de Deus. Eles eram pessoas de fé, mas quando Deus os visita, Zacarias fica duvidoso, a sua fé é vacilante. E ele não crê no primeiro momento na ação de Deus. Ele não crê no Deus do impossível. Ele não crê que para Deus tudo é possível. É exatamente, meus irmãos, quando na nossa fraqueza se mostra, a nossa fraqueza mostra as nossas limitações, é aí que Deus age, é aí que Deus manifesta o seu poder. Então, Zacarias, ele duvida nesse momento. Qual é a lição que nós tiramos para a nossa vida no dia de hoje? Nós precisamos crer no Deus do impossível. Nós talvez sejamos como Zacarias, homens e mulheres de fé, mas diante de uma situação que para nós parece impossível, nós duvidamos de Deus, nós duvidamos da ação de Deus, nós duvidamos que Deus pode mudar aquela situação. Hoje, a palavra de Deus nos exorta a confiar mais, a termos uma fé mais firme no Senhor, a acreditar que Deus é o Deus do impossível e que Ele pode mudar situações que a nossa humanidade não pode, e confiar mais. Deus está sempre nos visitando, como visitou Zacarias, Isabel e tantos outros. Deus nos visita sempre. Deus quer transformar o nosso impossível, mas precisa que nós acreditemos, precisa que nós tenhamos fé e não sejamos homens e mulheres que duvidam da ação de Deus na nossa vida. Que fique hoje para nós esta mensagem: acreditar no Deus do impossível. Tudo este Deus que nós cremos pode, basta que nós acreditemos nele e coloquemos toda a nossa confiança nele. Que assim seja para a nossa vida no dia de hoje. Que esta palavra renove em nós a confiança e a fé que nós temos no Deus do impossível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.